Há pouco tempo, um antigo manuscrito encontrado nas cavernas do Mar Morto trouxe à luz uma revelação que desafia tudo o que acreditamos sobre a origem da existência. Antes da fundação deste mundo, já existia outro mundo, imenso, luminoso, habitado por seres de poder incompreensível. Mas um terço desses seres se rebelou contra o Criador. Acusaram o próprio autor da vida, e dessa rebelião nasceu um nome: Satanás, o adversário. Diante da acusação, o Criador, sim, ele criou, fez surgir um novo cenário, a Terra. O mundo visual que conhecemos com nossa sabedoria humana, um palco de julgamento, 12 horas de luz, 12 horas de trevas, bem e mal, convivendo lado a lado, temendo uma nova rebelião, o Criador moldou o homem, não de fogo nem de luz, mas de barro, um ser transitório, limitado, mortal. Quando o corpo morre, volta à Terra, e a alma retorna ao Criador. Somos uma experiência biológica, uma criação sob observação, um teste entre a fidelidade e a queda. Pois quem é fiel no pouco, será fiel no muito, mas há algo mais. O Filho do Criador revelou que existe um reino preparado antes da fundação do mundo, um lugar reservado aos que permanecem firmes, mesmo entre a dor e a dúvida. Esse reino não é deste mundo, é a promessa que antecede a própria criação. E como ele disse, no julgamento, um julgará o outro. E através do testemunho de Jó, até os anjos serão julgados. Um desses antigos seres interferiu na vida de Jó, mas a resposta veio através do eleito, o Verbo que se fez carne. E assim o palco do julgamento universal continua. Do pó viemos e ao pó voltaremos, mas o Espírito permanece diante daquele que tudo criou. Na imagem do vídeo, observamos que o ser humano foi criado um pouco menor que os seres primordiais, mas, como diz o Salmo 8, foi coroado de honra e glória pelo Criador. No livro de Jó, capítulo 4, versículos 15 a 19, vemos um momento misterioso e profundo. Um espírito, um anjo caído, manifesta-se diante do amigo de Jó. Sua presença provoca medo e trevas, e através dele vem uma voz que tenta rebaixar o homem diante do Criador. Essa entidade declara que nem mesmo os anjos são puros diante do nosso Criador, e insinua que o homem, feito do pó, seria indigno. Mas o propósito dessa fala não era a verdade, era uma acusação. Desde o princípio, o inimigo tenta diminuir o valor do ser humano, pois o homem carrega algo que os anjos não possuem, o sopro direto do Criador. Mais adiante, em Jó, capítulo 7, verso 17, o próprio Jó pergunta: o que é o homem para que tanto o engrandeças e ponhas sobre ele o teu coração? Essa pergunta ecoou pelos séculos. E a resposta veio pela boca do profeta Davi, sim, em Salmos 8, verso 4, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. A revelação é clara, o homem é a ponte entre o céu e a terra. Foi através dele, através de Moisés, servo escolhido, que o nome eterno do Criador foi revelado. E nessa mesma linhagem viria aquele que é o Mashiach, o ungido, o filho que herdou um nome acima de todos os nomes. Esse nome está acima dos anjos, acima de toda autoridade e poder, e é ele quem julgará tanto os homens quanto os anjos. Por isso, o homem não deve ser visto como pó apenas, mas como o vaso que o próprio Criador moldou para manifestar sua glória. 2 vasos estão nas mãos do oleiro, o primeiro, que caiu no Éden, trazendo o pecado e a morte, e o segundo, o melhor vaso, que venceu no deserto e resistiu à queda. O propósito divino sempre foi revelar-se através do ser humano, e por meio do Mashiach, elevar o homem à sua verdadeira identidade espiritual. O inimigo tentou rebaixar o homem, mas o Criador o exaltou no Mashiach, o Verbo vivo, a palavra encarnada, aquele que venceu e reina para sempre. Do mesmo barro do passado, na união de Adão e Eva, 2 testemunhas concordaram sobre a terra, homem e mulher, e o Criador selou essa aliança nos céus. E desse pacto de união nasce um novo ser, um elo celeste é formado, e um relatório divino é escrito, como está no Salmo 139, descrevendo cada detalhe daquele novo ser, desde o ventre materno. Até mesmo os fios de cabelo estão contados, e já se sabe se um dia serão brancos ou não, porque é o Criador quem dá crescimento a todas as coisas. O que um dia foi o castigo da mulher, as dores do parto, tornou-se o canal da criação. O novo ser carrega em si a herança do pai, da mãe e a marca espiritual do Criador. Como um selo divino, o nome do Criador está inscrito no código universal do DNA, nas sequências 10, 5, 6 e 5, e também na raiz da fala humana. O choro de uma criança é universal, independente de raças, povos ou línguas. Como está escrito, da boca das crianças e dos pequeninos tiraste perfeito louvor. Mateus 21:16 e o Salmo 8:2 revelam que da boca dos recém-nascidos, o Criador firma o seu nome como fortaleza para silenciar os inimigos.
Mesmo sem palavras, o choro do bebê, que ressoa como as 3 primeiras letras do nome do Criador, ecoa o nome divino. É a expressão pura do poder do Criador através da fragilidade humana, a voz da vida recém-criada. Assim também, o homem foi exaltado na pessoa de Moisés, a quem o Criador revelou o seu nome eterno. E como está escrito, sabemos que toda a criação geme e suporta dores de parto até agora. E não só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, esperando a adoção. O mistério da criação continua, e cada vida que nasce é mais uma expressão da sabedoria do Criador, que se revela no tempo, no som e na carne humana, o reflexo da palavra viva que habita entre nós.